Dando continuidade ao estudo, essa série que estamos relatando em Apocalipse, eu tenho por tema o capítulo 1, verso 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Na grande tribulação, as duas testemunhas irão profetizar na cidade santa, como diz Apocalipse 11:2. E uma destas duas testemunhas possivelmente poderá ser o profeta Elias, de São Mateus 17:11, Malaquias 4:5, que virá para anunciar o evangelho do reino, São Mateus 24:14. Esta é a grande diferença. As duas testemunhas irão anunciar o reino de Cristo no milênio, e não a graça de Cristo que hoje é oferecida aos gentios, que se convertem e se tornam igreja do Senhor Jesus, como está escrito aos Efésios 2:5-9. A salvação hoje é oferecida pela graça, porém na tribulação as duas testemunhas anunciarão o reino, assim como João Batista anunciou: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, como diz em São Mateus 3:2. Mas por que não irão pregar o evangelho da graça? É porque a igreja, na tribulação, já estará nos céus, restando então o reinado de Cristo a se cumprir. E estas duas testemunhas irão converter o coração daqueles a quem anunciarem suas palavras, que ao receberem serão perseguidos pelo anticristo e até mesmo mortos por ele, o que também acontecerá com as duas testemunhas de Apocalipse 11:7-8. E então a perseguição que o anticristo fará na tribulação não será contra a igreja, mas sim contra aqueles que aceitarem o reinado de Cristo oferecido pelas duas testemunhas. Existem pessoas que pregam que a igreja irá pregar o evangelho do reino, mas se a igreja deve fazer isto, então mesmo os apóstolos, até mesmo os apóstolos, eles falharam, pois eles que pregavam outro evangelho, a não ser o evangelho da graça, tal como Paulo fez em Atos 16:31. Em São Lucas 21:24, Jesus fala que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. E o apóstolo São Paulo diz em Romanos 11:25 que o endurecimento veio a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso mostra exatamente que Deus separou um tempo para dar salvação aos gentios, oferecendo-lhes a graça de Cristo, e até que este tempo se complete, o que já dura quase 2000 anos, Jerusalém será pisada pelos gentios, e por isso a 79ª semana de Daniel não poderá se completar. Mas assim que os judeus voltarem a ter pleno domínio da cidade santa, o tempo da salvação dos gentios irá se completar. E com isso a igreja será arrebatada, pois como o texto diz, o seu tempo acabou, então Deus voltará a trabalhar com os judeus, enviando as duas testemunhas de Apocalipse 11 para converter o coração dos pais aos filhos, Malaquias 4:5. Muitas pessoas acreditam que as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, são cartas enviadas à igreja e não aos judeus. E assim o conteúdo das cartas são palavras à igreja e não aos judeus. Eu também creio desta forma. Por isso vamos analisar uma destas mensagens deixadas em Apocalipse 3:10. O Senhor Jesus Cristo, na carta à igreja de Filadélfia, promete guardá-la da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os moradores da terra. É assim que está escrito na Bíblia. E foi isso mesmo que o mestre falou, que pelo motivo de a igreja de Filadélfia guardar a palavra de Deus, Cristo assim a guardaria da tribulação. Mas não é só a igreja de Filadélfia que guarda a palavra de Deus, mas toda a igreja de Cristo. E mais, se alguém acredita que a tribulação, a grande tribulação descrita neste texto, não se refere à grande tribulação de São Mateus 24:15, então o que é a tribulação? Que tribulação é esta que atingirá todo mundo? A palavra guardar da tribulação não é o mesmo que ajudar na tribulação. Guardar é o mesmo que livrar, não deixar fora, não expor. É melhor receber a palavra de Deus e crer que a igreja não passará pela grande tribulação. A repentina destruição que o apóstolo São Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:3 não é para aqueles que andam na luz, mas para aqueles que andam sem vigilância. Isto diz ele porque Cristo virá como ladrão, no momento em que não estão esperando. Por isso, quando disserem que é a paz, então a grande tribulação irá começar, que será um momento em que Israel fará o acordo com o anticristo, segundo Daniel 9:27, Isaías 28:15, São João 5:43. E estes que o apóstolo diz, que irão dizer que a paz e segurança, são os judeus que não foram arrebatados junto com a igreja,
e fizeram um acordo com o anticristo, esperando, enfim, receber a paz. Por isso o apóstolo aconselha, no verso 10, a vigiarmos em qualquer situação para que o arrebatamento da igreja não nos surpreenda. Existem também aqueles que afirmam que a igreja passará por uma parte da grande tribulação. Isto também é impossível, porque esse período de tempo é separado por Deus somente para os judeus e os ímpios que rejeitaram a palavra e amor de Cristo. E se a igreja é a noiva de Cristo, porque o noivo, ao invés de chamar sua noiva para as bodas, segundo Cantares 2,13, e recebê-la como uma virgem pura, segundo Coríntios 11,2, e manda para um período de tribulação, mesmo sabendo que ela lhe é fiel, Apocalipse 3,10, que o noivo é este que derrama sua ira sobre a bela noiva, Apocalipse 6,16 e 17. Mas eu creio que o meu Cristo, o noivo da igreja, a ama de verdade, a ponto de dar sua vida numa cruz para salvar todo aquele que nele crê, como diz em Colossenses 3,19 e Efésios 5,25. A igreja, sua noiva, é comparada pelo próprio sangue, ela é comprada, em Atos 20, 28. E esta palavra, salvar, não é um meio termo, é salvar de verdade. Não existe meio termo para Deus. Ou ele é justo, ou ele é perdido. Ou ele é salvo, ou ele é perdido. Não existe meio termo. Ou ele é morno, ou ele é quente. E todos o noivo, Jesus Cristo, não irá expor sua bela noiva a um malvado anticristo traidor. Um marido mundano não faria uma coisa destas. Quanto mais o Cristo, Senhor do amor, fará tal coisa. Pelo contrário, ele não deixará, em hipótese alguma, que sua bela noiva passe pela tribulação debaixo da autoridade do anticristo. É só comparar Apocalipse 13, 7 ao 8. Antes a noiva está sujeita ao seu noivo, Efésios 5, 24 a 27. Pois o noivo Jesus Cristo não irá aborrecer a sua igreja, mandando para a grande tribulação. Segundo Efésios 5, 29. Aqui é o pastor Leonardo, deixando mais uma parcela dessa série de estudos de Apocalipse. Que Deus te abençoe.